gostaria de agradecer em primeiro lugar ao Vicariato e ao Núcleo Fé e Cultura por esse convite, que muito me honra. E espero que a minha apresentação, que acho que vai ser um pouquinho mais longa que a do Padre Bruno, possa ser do agrado de vocês e compreensível. Então, como foi falado, eu tenho aí uma formação um pouco... eu até, uma vez, uma pessoa me disse, sua formação é heteróclita. É um palavrão assim para dizer que tem coisas de diferentes meios e aí se encontra. Em todo caso, eu me qualifico mais como buscador. Essa interface fé e ciência me fascina já há 40 anos e eu estou procurando chegar a conclusões que possam ser seguras e interessantes, transmissíveis. Então é isso. Se vocês quiserem... o professor Eduardo, aquele que busca. Vou apresentar um pouco alguns resultados dessa busca. Começa com uma figurinha do Recruta Zero. Eu vou ter que traduzir porque eu não encontrei em português. O companheiro dele pergunta, você acredita em evolução ou desígnio inteligente? Que eu vou falar um pouco mais depois. E daí o Recruta Zero disse, não tenho certeza. E ao ver lá o famoso sargento, com o qual ele tem diferenças, ele diz, acredito que eu vejo muito mais um desígnio, um plano estúpido do que inteligente. O que resultou? Eu vou trazer mais ilustrações ao final. Bem, conforme já foi descrito pelo Padre Bruno, quando falamos de evolução, falamos de um complexo que passa pelo fato que aconteceu e que pode ser detectado através de várias maneiras. Começou com os fósseis e depois se complexificou muito mais. Pois o caminho da evolução, como é que a evolução das espécies se processou ao longo da história, a causa, os mecanismos, aí se vai ao nível genético e até molecular, e finalmente qual é a teoria que se tem para descrever adequadamente o processo de evolução, que combine o estudo dos fósseis, o estudo da genética, o estudo da biologia molecular, e assim por diante. E tem evolucionismo já descrito, que é a ideologia que se utiliza da teoria da evolução para afirmar uma visão de mundo. De outro lado, temos a doutrina da criação. A doutrina da criação tem como referente principal, imagético, a narrativa do Éden, que eu acho que todos conhecem, onde se fala da criação do mundo. Em 7 dias, e depois o capítulo 2, a cena do jardim, etc. Então nós temos uma concepção do mundo criado que diz respeito não apenas ao cristianismo, mas ao judaísmo, ao islamismo e algumas outras religiões. O mundo como fruto da vontade e da bondade de um ser superior. Os vestígios da criação, porque se fala da queda, e que obscurece a bondade da criação, mas ficam elementos que podem ser constatáveis que a criação é algo bom. A gente não está sendo vítima de alguém que quer atrapalhar a vida da gente, mas que é o nosso benefício. A doutrina da criação, que se desenvolveu ao longo dos séculos, e fala de Deus e sua criação. E, finalmente, a relação com a natureza, que são 2 conceitos distintos. Por causa da confusão entre o plano da natureza, que é estudado pela ciência, e o plano da criação, que é estudado pela teologia, você tem a emergência do criacionismo científico, ou seja, que parte do relato da criação, do entendimento da criação, e sugere como se fosse uma ciência alternativa à teoria da evolução.
E também é o que chama de intelligent design, às vezes não é traduzido, porque a tradução não é muito adequada. Pode ser traduzido por plano inteligente ou desígnio inteligente, indicando o seguinte, que o criacionismo científico ele se pauta mais pelos relatos contidos em Gênesis e outros lugares da Escritura. Então, Deus como a causa, e o que está na Escritura é um relato fiel dessa causalidade. Então, a ciência tem que ser compatível com esse relato. Isso mesmo o catolicismo era acreditado no século XIX. E o Intelligent Design está muito mais ligado à teologia natural. Quer dizer, ao invés de se pautar pelo relato da criação, se pauta de modo mais abstrato a um criador inteligente, a uma causa inteligente de tudo aquilo que a gente vê, sem discriminar claramente a causa. A questão dos vestígios, né? O ser humano ele admira o universo, admira a criação. Então é movido quase que imediatamente à ideia de um criador. Essas fotos do Hubble, telescópio Hubble, muitas pessoas falaram, são os dedos de Deus. Essa outra foto, que é uma nebulosa, os cientistas chamam de nebulosa da bruxa, mas os cristãos reconheceriam aí a figura de Jesus Cristo, por exemplo, né, com a barba e tudo mais. Então é natural que se parta imediatamente do relato da natureza, das figuras da natureza, para essa concepção de criação. Mas o que é bom para o senso comum não é bom para a ciência. Até porque a ciência, além de apresentar esses exemplos maravilhosos, também apresenta exemplos pavorosos, não? Do mundo criado, com todo o mal, a crueldade, etc. Então, originalmente, essa identificação quase que imediata entre o mundo da natureza e a doutrina da criação vem de uma interpretação literal de Romanos 1, 19 e 20, onde se diz que o que Deus criou está manifesto na natureza. Então, você estuda a natureza, é conduzido racionalmente para Deus. Mas, muitas vezes, se esquece de... Então, isso caberia no esquema do criacionismo científico muito bem. Às vezes, eles usam essa passagem. Não é que está ausente da doutrina católica, está lá também, mas precisa ser bem interpretado. Até porque a Bíblia, como um todo, precisa ser interpretada de modo balanceado. Não é uma citação que eu define o todo. Por exemplo, mesmo Paulo, em Hebreus 11:3, vai falar da fé. Você só reconhece que Deus está presente na criação pela fé, e não só pelo exercício neutro da razão. Então, não é que um está certo e o outro está errado, mas ambos devem ser levados em consideração. Bem, a gente sabe que tem um clima aí, a partir dos materialistas, dos evolucionistas, de um conflito entre ciência e religião, que é apresentado pela mídia de um modo muito imediatista, grosseiro, mas tem uma longa história que eu não tenho tempo de contar aqui, e muitas razões diferenciadas. A gente vai falar das diferentes soteriologias, ou seja, salvações que são apresentadas pelo evolucionismo e pela doutrina cristã, mas, principalmente, nós temos problemas de vocabulário e confusão de categorias. Do que a gente está falando? Isso já foi apontado por Dom Carlos na sua alocação inicial, a necessidade de clarificar os termos. E é preciso lembrar também que desde o nascimento da igreja, você sempre trabalha com 3 níveis. O nível da teologia, o nível da filosofia e o nível da filosofia natural, da descrição da natureza em seus próprios termos. A confusão entre esses 3 níveis é que permite o surgimento da ideia de um conflito. Essa confusão não é só dos cristãos, né? Também dos seus inimigos. Há causas sociais e
por causa dessa noção de conflito, é que acaba surgindo, é uma das razões pelas quais surge o criacionismo científico. Na hora que você mostra a ausência de conflito, então a necessidade de dar uma alternativa à teoria da evolução também diminui. Um pouco a noção de ciência tem uma longa história. Então, pareceu a muitos, e inclusive a muitos cientistas, que a secularização da sociedade, que vinha da ciência e da tecnologia, também tiraria Deus completamente do panorama da história. Há alguns nomes aqui de gente que procurou usar o seu ateísmo de modo militante, mostrar que a doutrina cristã não seria racional, inteligente. E eles construíram o que foi já conhecido em outros tempos como religião da ciência. Eu trouxe alguns exemplos de tal religião da ciência. Por exemplo, essa pessoa da USP, de divulgação científica, acredita que Dawkins, o famoso ateu, teria mostrado a inexistência de Deus. Uma pretensão que vai muito além do domínio da ciência. Aqui nós temos visões contrastantes, a de cima de um divulgador da ciência e a de baixo de um criacionista. Outros vão dizer, o criacionismo é coisa de ignorantes. Muita gente do lado da ciência vai dizer, é porque eles têm pouca escolaridade e pouca renda familiar. Então, são criacionistas porque são ignorantes. Então, isso aparece também. E aí, também uma outra citação que nos lembra da religião da ciência, uma certa arrogância da parte dos cientistas. E essa arrogância também acabou recaindo na figura que, aliás, pauta o cartaz, né, que foi apresentado a vocês. Esse cartaz foi preparado por um divulgador científico nos anos 60 e se chama da Marcha da Evolução. Do elemento mais simples, que seria o macaco, até o mais evoluído, o ser humano. A ideia por detrás é que o ser humano teria evoluído do macaco, que é uma ideia falsa. Essa imagem perdurou e guiou assim, até uma crítica à religião, porque a religião fala de um nascimento súbito do ser humano. A própria ciência se colocou muitas vezes como substituindo a história bela. Então, a mais bela história deixa de ser a Bíblia, a história da salvação, e passa a ser a história apresentada pela ciência. Eu vou falar também mais tarde desse biólogo Stephen Jay Gould, onde ele, nesse livro Pilares do Tempo, procura chegar a uma solução de convivência pacífica entre ciência e religião. Só que botaram na capa a mesma figura, que é usada para muitos propósitos. Aqui, por exemplo, para qualificar os criacionistas de ignorantes. No caso, o representante é o George W. Bush, tem o W aí na bota, que é bota texana, né? Falando novamente da ignorância, associando criacionismo e ignorância. Mas aí, no próprio seio da ciência, tem aqueles que dizem, não, a teoria de Darwin, a teoria da evolução, ela não é algo que se coloca como ideologia. Então, esse autor, por exemplo, disse, temos que acabar com o darwinismo como ideologia. Darwin teve uma ideia, uma hipótese para a ciência e não uma ideologia. Então, os slides que se seguem vão nessa mesma linha de desqualificar o evolucionismo. E explicar, ao mesmo tempo, por que o criacionismo persiste, apesar de toda a batalha que muitos círculos científicos têm feito contra as ideias criacionistas. Então, eles deslocam do campo da ciência para o campo
social. Tem aqui várias citações mostrando que a batalha, na verdade, não é científica, é ideológica, entre visões de mundo. Aqui fala do materialismo racionalizante, por exemplo. Esses são cientistas todos que falam. Esse critica Dawkins e diz que ele parece mais como pregador, só que não é muito bom como pregador. O livro, que é Deus, um Delírio, né, que foi publicado em português, parece mais um sermão bem instruído que propriamente uma apresentação da ciência. Então, um cientista falando do outro. Choque de ideologias, na mesma linha. Por que o criacionismo ganha adeptos? Por causa de uma descrição das origens humanas de uma forma ideológica, distorcida. Esse outro autor fala de visões rivais de uma teologia milenarista, né, a ideia do milênio. Então você tem a teologia dos criacionistas como rival à teologia dos evolucionistas. Essa filósofa britânica, que procura resguardar a ciência das ideologias, e diz que o Dawkinsismo, quer dizer, a ideologia de Richard Dawkins, não é a visão de Darwin. Novamente, a ideia de Darwin era construir uma teoria científica. Aqui, de um jeito mais positivo, se coloca uma proposta feita nos Estados Unidos, um grupo que se preocupa com a educação científica. Como evitar essa batalha? Uma maneira é de achar aliados, os cientistas, ao invés de se chocarem, dizerem: a maior parte dos religiosos aceita a teoria da evolução, então vamos conversar com eles. É isso que falta, em primeiro lugar. O pessoal da USP vir para cá e conversar conosco, né? Aqui, ao criticar esse Howard Van Til, é um astrônomo e cristão, muito devoto, mas ele diz que a ideia de um desígnio inteligente nos traz um Deus muito racional. Deus é muito mais que a racionalidade humana. É como se a gente estivesse obrigando Deus a fazer de acordo com uma teoria científica, mistura de planos. Então, aqui eu falo também de onde procurar saídas cristãs, então uma teologia adequada, uma noção de criação a partir do nada adequada também, entender que a criação não é algo que se faz dentro de espaço e do tempo, que é onde a natureza se localiza. Teologia da criação relativamente independente de teorias científicas. As teorias científicas não conduzem a teologia da criação de um lado para o outro. E depois, após Leão XIII, o aceitamento gradual da teoria da evolução enquanto teoria científica, e não enquanto ideologia. Aqui está o trecho de Proventíssimos Deus, de Leão XIII, onde ele retoma uma ideia de Galileu. Ele diz assim, que os textos bíblicos não quiseram ensinar aos homens as coisas da natureza, uma ciência da natureza. Quiseram falar da salvação. Então você tem uma autonomia relativa entre a doutrina da criação e a doutrina da salvação e aquilo que a ciência da natureza nos apresenta. Uma coisa não leva a outra. E aí vai de encontro a formulações muito ao pé da letra de Romanos 1, 19 e 20. Então, uma coisa não leva necessariamente a outra de modo imediato. Isso remonta a Agostinho. Aliás, Leão XIII cita Agostinho nessa encíclica, falando de duas causas. A causa que Deus age, né? Deus como causa primeira, não é parte da ordem natural. A ordem natural é a causa segunda. E Tomás de Aquino também vai retomar isso daí. E pode ser estudado autonomamente. Colocar entre aspas
a figura de Deus para chegar nos detalhes da pesquisa científica. Esse intérprete, tanto de Tomás de Aquino, quanto principalmente de Georges Lemaitre, um dos principais intérpretes de Georges Lemaitre. Desse livro em português, ele fala dos 3 conceitos. Distinguir a criação no âmbito da teologia, o começo metafísico do mundo, entender a origem no tempo, e, finalmente, o começo natural do mundo, como descrito pelas ciências, por exemplo, a cosmologia e a biologia. Esse aqui é um grande intérprete de Tomás de Aquino no que diz respeito ao estudo da ciência. Também ele diz, o começo metafísico não é igual à explicação em termos de mudança evolutiva. Aqui está a ideia do biólogo Stephen Gould, que é de uma separação completa. Então, as ciências da natureza nada tem a ver com as doutrinas cristãs. Querendo dizer assim, olha, para a igreja você tem as emoções e as emoções de um lado e a moral de outro. Acontece que o cristianismo e os monoteísmos supõem que há uma explicação do mundo também no âmbito da teologia. Mesmo que as duas não sejam confundidas, não deixam de ser uma explicação. Um grande filósofo, historiador da ciência, que era padre também, cunhou o termo de consonância entre as ideias teológicas e as ideias científicas. Não confundidas, mas uma pode entrar em diálogo com outra, não são coisas distantes. Estou chegando já ao final. É a mesma figura da evolução, só que agora no âmbito da tecnologia. O ser humano evoluiu até aqui dessa maneira linear, progressivista, e a evolução futura seria da mesma forma, os robôs substituindo o ser humano. A mesma ideia está nessa outra figura, a evolução, mas agora, em vez do robô, a realidade virtual. O ser humano cada vez mais inserido na realidade virtual. Isso seria uma evolução, um progresso. Mas isso seria uma afronta à majestade divina, como se a gente estivesse se colocando no lugar de Deus e dizendo, a evolução vai ser assim, foi assim e vai ser assim. Aqui está o ser humano evoluído, né? É o Salmo 8. Vocês conhecem o Salmo 8? O ser humano é uma figura miserável de um lado, pó, como Homer Simpson, mas, por outro lado, é excelso, né? Pouco menor que os anjos, mas por graça divina, não é? Porque a evolução levou até isso. Aqui está uma figura de biólogos que seria mais próprio para se entender, do ponto de vista da ciência da natureza, a evolução humana. São vários atalhos. Não temos uma linha única dizendo, começou daqui e foi até ali. E os ancestrais mais remotos não eram macacos. Então, até chegar ao Homo sapiens, foi, do ponto de vista da ciência da natureza, uma série de tentativas. É como se Deus estivesse brincando com a natureza até chegar até nós. Fala lá no Gênesis, Deus foi criando, não gostou, até que criou o ser humano. Então é mais ou menos que essa figura aqui poderia dizer. Novamente, uma interpretação teológica de algo que é puramente científico. Então, por favor, aquela figura progressista do macaco até o homem, esqueçam. Aqui tem outras representações mais fiéis do pouco que a ciência conhece sobre a evolução humana. E termino com outras duas figuras, mostrando que, do ponto de vista da ciência da natureza, você não pode provar a criação. Porque há sinais tanto favoráveis, os vestígios da teologia antiga, como desfavoráveis.
a maldade no mundo, a crueldade, a falta de sentido em muitos processos científicos. Então, novamente, não encontrei em português um quadrinho Bloomsbury, onde tem dois amigos. Ele cita na primeira fileira Mark Twain, onde numa passagem, ao contemplar as estrelas, fica a dúvida se foi feito ou apenas aconteceu. Por acaso. Então, do ponto de vista da ciência da natureza, você não pode provar nem uma coisa nem outra. Você tem uma certa simetria. Pode ter sido feito ou pode ter acontecido assim. Se sabe-se lá como. E aí os dois ficam discutindo a noite inteira se foi criado, se foi feito ou se apenas aconteceu. Outro plano que mostra o plano da ciência da natureza e o plano da criação. Novamente, não encontrei em português. Mas aqui nem dá para traduzir direito, porque a ambiguidade tem a ver com a própria língua. Então, um dos camaradas vê uma sombra na forma de cruz. Então, diz assim para o outro: você viu aquilo? E o outro diz: o quê? Aquela estrela que está lá no fundo fez uma sombra. E o outro, que tem uma mentalidade científica, diz: não seja ridículo. A única maneira de você ter essa sombra feita por uma estrela é se por detrás dela tivesse uma estrela maior. E aí o primeiro pergunta: como que? E o segundo diz: talvez um sol. Um sol entre outros. E aí, como era a época de Natal, como vocês já deduziram, na estrela de Natal, o outro diz: um filho. Então você tem o Sol, San com U. E você tem o filho, San com O. Então, a descrição científica, ela não leva nem a ideia teológica da estrela lá de Belém, nem a desqualifica. Pode descrever fenômenos astronômicos e muita gente até especulada a respeito. Então, a opção de fé. Um filho é um filho que surge. Modesto. Seria uma evidência científica dizendo: aqui está o rei, né, aqui está o Salvador. Ao contrário, as evidências iam no sentido contrário. Então, a adesão ao Filho, que na verdade é o Cristo que deve interpretar a criação, e não o inverso. Então, o Cristo é uma figura ao qual se exige a fé, uma adesão livre. Então, se isso se vale para o Cristo, vale também para o entendimento da criação como doutrina teológica, que a natureza sugere, mas não prova, não manda, requer a adesão pessoal. Então é isso que eu queria apresentar para vocês hoje, um pouquinho mais de meia hora aí, mais ou menos no tempo. Espero que tenha dado para entender e que tenha trazido também um espírito pacífico, não beligerante, evitando a tal da guerra entre ciência e religião.